Imaginai-vos diante do altar, prestes a receber o corpo de Cristo, mas um peso secreto em vosso coração vos impede. Será que estáis verdadeiramente pronto? O Papa Leão, 14º, revela os 12 pecados mortais que não podem ser ignorados. Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de vós com corações humildes, buscando vossa misericórdia e graça. Ao nos prepararmos para refletir sobre o sagrado dom da Santa Eucaristia, abri nossas mentes para a vossa verdade, abri nossos corações para vosso amor e purificai-nos de todo o pecado, para que possamos nos aproximar de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, com reverência, fé e pureza de alma. Que vosso Espírito Santo nos guie na compreensão e nos conceda a coragem de viver, segundo vossa vontade, para que possamos sempre receber o pão da vida de maneira digna e sermos transformados por vossa divina presença. Pedimos isso por meio de Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, não há maior tesouro nesta terra do que a Santa Eucaristia, o próprio Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Antes de começarmos, queres conhecer os 12 pecados que mudam tudo? Deixa um nos comentários. Inscreve-te e não percas o final surpreendente. E, no entanto, muitos se aproximam deste mistério divino de maneira casual, até mesmo descuidada, sem compreender o peso eterno do que significa recebê-lo. São Paulo nos advertiu com palavras trêmulas. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Isso não é um gesto simbólico, não é uma refeição ritual, é o céu tocando a terra. E receber a comunhão em estado de pecado mortal não é apenas uma grave ofensa contra Cristo, é um perigo para a vossa alma. Hoje, com a ajuda da graça de Deus, quero falar-vos sobre 12 pecados mortais. Pecados que, se cometidos, devem ser confessados antes de vos aproximardes do altar, não para vos envergonhar, não para vos julgar, mas para vos conduzir à cura. Porque a misericórdia de Deus é real, mas exige verdade. Exige arrependimento. Muitos católicos tornaram-se insensíveis. Alguns já não acreditam em pecado mortal, outros caminham para receber a comunhão com abortos não confessados, vidas sacrílegas ou luxúria não arrependida, escondida no fundo do coração. E, tristemente, muitos nunca foram informados sobre o que deve ser confessado antes de ousarem receber o Cordeiro de Deus. Que este seja o momento de despertar, que esta seja a hora em que ouvis não a minha voz, mas a voz da vossa consciência, movida pelo Espírito da verdade. Esses 12 pecados não estão distantes, não são raros. Estão presentes em nossas casas, nossas igrejas e nossos próprios corações. Mas tende coragem. Cristo não veio para condenar, mas para salvar. E todo pecado mortal, por mais escuro que seja, pode ser apagado no confessionário com uma confissão honesta, um grito do coração, um ato de confiança na misericórdia divina. Então, antes de começarmos, eu vos pergunto: desejais a Eucaristia? Anseiais por recebê-la dignamente? Então, vinde comigo. Escutai, refleti e retornai a Ele com todo o vosso coração. 1. Faltar à missa de domingo ou dia santo sem motivo válido. Meus queridos irmãos e irmãs, comecemos aqui, onde tantos corações se afastam silenciosamente, não com rebelião aberta, mas com lento esquecimento. A missa de domingo. Faltar à missa de domingo, sem uma razão séria, não é uma questão pequena. É um pecado mortal. E digo isso não para vos assustar, mas para vos despertar, para chamar vossa alma de volta àquele que vos espera a cada semana no altar com braços abertos. Vede, a missa não é apenas uma obrigação. Não é um fardo que carregamos para agradar a um Deus distante. Não, é a fonte e o ápice
de nossa vida como cristãos. É o próprio lugar onde o céu toca a terra, onde Cristo se oferece por vós novamente de maneira incruenta, onde o sacrifício do Calvário se faz presente. O mesmo Jesus, que morreu por vós na cruz, está aqui, desejando alimentar vossa alma. E, no entanto, com que facilidade o substituímos? Quão rapidamente dizemos, estou muito cansado, ou tenho tarefas, ou há um jogo, ou foi uma semana longa. Pulamos a missa por conforto, conveniência ou distração. E ao fazer isso, viramos as costas. Aquele que nunca virou as costas para nós, permitam-me falar ao vosso coração, Deus não precisa da vossa presença na missa. Vós precisais, vossa alma precisa disso, vossa força vem disso. E quando faltais à missa por vossa própria escolha, não por estardes doentes ou cuidando de alguém, não por estardes verdadeiramente impedidos, mas simplesmente porque não foi uma prioridade. Então, escolhestes algo menor em vez de alguém eterno. E isso é sério. Frequentemente esquecemos que o amor se mostra não apenas no que dizemos, mas no que sacrificamos. Quando escolhemos outras coisas em vez de Deus no domingo, estamos dizendo com nossas ações: vós não sois o primeiro em minha vida. É por isso que a Igreja, guiada pelo próprio Cristo, ensina que faltar à missa de domingo ou a um dia santo de preceito, consciente e livremente, sem uma razão grave, rompe nossa comunhão com Deus. Isso fere nossa alma e, sim, deve ser confessado antes de receber a Eucaristia. Mas aqui está a boa notícia. O Senhor não fecha seu coração para vós. Ele não vos rejeita. Ele vos chama de volta. Cada vez que pulastes a missa, Ele ainda vos esperava. Cada domingo que estáis ausentes, Ele estava presente com seu amor inalterado, esperando pelo vosso retorno. Então voltai. Que este seja o momento em que dizeis: Senhor, perdoai-me. Esqueci o que a missa realmente é. Escolhi outras coisas, mas quero voltar para casa. E Ele vos acolherá com mais alegria do que podeis imaginar. Porque estar com Ele no domingo não é apenas um mandamento. É um presente. É o abraço semanal do Salvador que deu sua vida para que pudéssemos estar com Ele para sempre. Segundo, praticar atos sexuais fora do casamento. Meus queridos amigos em Cristo, este é um tema difícil e sensível, mas deve ser abordado. Não com raiva, não com condenação, mas com o amor de um pastor que deseja que vossa alma seja livre, curada e restaurada na verdade de Deus. A sexualidade é um dom sagrado. Foi criada por Deus. Não é algo vergonhoso ou sujo, mas algo belo e santo, destinado a refletir seu amor. Ei, já pensaste na tua alma antes da comunhão? Comenta a fé e inscreve-te no canal para não perder essa revelação do Papa Leão XIV. Pronto para mergulhar nos 12 pecados mortais? Clica no like, inscreve-te e fica até o fim. Há uma mensagem especial para ti, e como todos os dons de Deus, ela tem um propósito. O dom da intimidade sexual foi feito para o pacto do casamento entre um homem e uma mulher, unidos diante de Deus, abertos à vida e comprometidos para a vida inteira. Qualquer coisa fora desse vínculo sagrado não é apenas um erro, é um pecado. E, no entanto, nosso mundo nos diz o contrário. O mundo diz: se parece bom, faça. O mundo ri da pureza, zomba da castidade e glorifica a luxúria. Estamos cercados por tentações em nossas telas, em nossa música, em nossa cultura, mas a verdade não mudou. O desígnio de Deus não mudou. Fazer sexo fora do casamento, viver juntos antes de serem casados na igreja, ceder à luxúria por meio de pornografia, autocomplacência ou atos homossexuais, esses são pecados mortais. Não porque Deus quer vos controlar, não porque Ele quer arruinar vossa alegria, mas porque essas coisas nos separam do amor verdadeiro. Elas ferem a alma, elas nos voltam para dentro,
em vez de para cima. Permitam-me falar claramente. A pornografia não é inofensiva. Ela destrói a forma como vemos os outros, envenena o coração, escraviza a mente. A masturbação não é privada ou inocente. Ela nos treina a buscar conforto em vez de entrega. E o sexo sem o vínculo sagrado do casamento não é liberdade, é uma intimidade falsa que deixa a alma faminta, não preenchida. E o que é mais doloroso é isto. Quando caímos nesses pecados e vamos à comunhão sem arrependimento, recebemos o corpo de Cristo com um corpo que não está puro. É um sacrilégio, e isso fere nossa relação com aquele que nos fez para mais. Mas escutai atentamente. Há esperança, há cura, há misericórdia. Nenhum pecado é maior que o amor de Deus. Se caístes nessas coisas, e muitos caíram, não estais sozinhos. Não estais além do perdão, mas deveis confessar. Deveis ser honestos. Deveis trazer a ferida à luz. Não permaneçais nas sombras. Não deixeis que a vergonha vos silencie. O Senhor não está enojado de vós. Ele vos espera com ternura, não com raiva. Ele quer vos purificar, restaurar vossa dignidade, dar-vos um novo começo. Ide à confissão. Deixai as correntes caírem, começai novamente, e a partir desse momento, esforçai-vos para viver em pureza. Não porque é fácil, mas porque é santo. Porque o Senhor vale a pena. E vós também. Não fostes feitos para a luxúria. Fostes feitos para o amor verdadeiro, o amor sacrificial, o amor eterno, o tipo de amor que leva ao altar e, finalmente, ao céu. Vamos falar dos pecados que bloqueiam a Eucaristia. Se gostares, comenta amém, inscreve-te e descobre o segredo no final do vídeo. Terceiro, coabitar sem o casamento sacramental. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, há uma verdade à qual devemos retornar repetidamente. Deus criou o casamento. Ele o desenhou. Ele o abençoou. E ele o fez um sacramento, um sinal santo de seu amor pela Igreja. Não é apenas um contrato. Não é apenas um pedaço de papel. É um pacto selado diante do céu. Mas hoje muitos casais vivem juntos, sem serem casados na Igreja. Eles se mudam juntos, dividem uma casa, até criam filhos, sem primeiro fazerem aquela promessa sagrada diante de Deus. E o mundo lhes diz que isso é normal, que é prático, que o amor não precisa de regras. Mas, meus amigos, quando vivemos juntos, fora do casamento sacramental, saímos do plano de Deus, vivemos de uma maneira que diz: quero as bênçãos do amor, mas não o compromisso. Quero a segurança, mas não o sacrifício. Quero a intimidade, mas não a cruz. E isso não é amor, não em sua plenitude, porque o amor verdadeiro não se contém. O amor verdadeiro diz: eu me entrego a ti completamente diante de Deus, diante da Igreja, para a vida inteira. Isso é o que o sacramento do matrimônio é. É o fundamento para a família. É o santuário para o amor crescer, enraizado na graça, protegido pela graça. Quando casais vivem juntos, sem esse sacramento, mesmo que se amem profundamente, mesmo que suas intenções sejam boas, ainda estão vivendo em estado de pecado. É um pecado mortal, porque vai contra a ordem sagrada que Deus nos deu. E quando esse pecado não é confessado e a alma permanece nesse estado, ela não pode receber a Santa Comunhão. Não até que haja arrependimento. Não até que haja um retorno ao plano de Deus. Agora, eu sei que isso não é fácil de ouvir. Muitas pessoas hoje estão nessa situação. E não é porque são más. Muitas vezes é porque ninguém lhes disse a verdade. Porque ninguém lhes disse: vós valais mais do que isso. Vosso amor merece ser abençoado por Deus. E a esses casais, digo isso com todo o meu coração. Deus não está zangado convosco, mas Ele vos chama. Ele vos chama a consertar isso. Vinde à igreja. Falai com um padre. Se estáis prontos, casai-vos aos olhos de Deus.
Trazei vosso amor à luz, deixai a graça inundar vossa casa. E se ainda não estáis prontos para esse passo, então vivei como irmãos até que estejais. Escolhei a santidade, escolhei a obediência. Não será fácil, mas valerá a pena. Porque quando dizeis sim ao desígnio de Deus, vosso amor se torna mais forte, puro e mais frutífero do que podeis imaginar. O Senhor quer que vosso amor seja santo. Ele quer que dure, e Ele quer abençoá-lo. Mas essa bênção vem por meio da obediência, não da conveniência, por meio da entrega, não de atalhos. Deixai-o santificar vosso amor. Deixai-o fazer de vossa casa um lar cheio de graça. E quando o fizerdes, então, e somente então, vinde ao altar e recebei o Senhor na santa comunhão com um coração inteiro e limpo. Quarto, receber a santa comunhão em estado de pecado mortal, sacrilégio. Meus queridos filhos em Cristo, este é um dos ofensas mais sérias e tristes que podemos cometer. E peço-vos que escuteis com o coração aberto. Receber a santa comunhão em estado de pecado mortal é um sacrilégio. Agora, o que significa essa palavra? Sacrilégio não é apenas um erro, é um ato direto de desonra contra algo sagrado. E não há nada mais sagrado nesta terra do que o corpo e o sangue de Jesus Cristo na Santa Eucaristia. Pensai no que dizemos na missa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E, no entanto, quantas vezes caminhamos calmamente, casualmente, até orgulhosamente, enquanto carregamos pecados mortais não confessados em nossas almas. Fazer isso não é apenas perigoso para nossa salvação, é uma ferida no próprio coração de Cristo. São Paulo diz claramente nas Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Antes de começarmos, deixa um coração nos comentários se queres viver a fé plenamente. Inscreve-te e não percas o final impactante. Isso não é uma linguagem simbólica, é um aviso divino. Imaginai caminhar até o altar, sabendo que tendes um pecado grave em vossa alma, e ainda assim receber Jesus como se nada estivesse errado. Meu querido amigo, isso é como convidar um rei para uma casa cheia de sujeira, escuridão e rebelião. E esse rei é o Senhor crucificado e ressuscitado, que deu sua vida por vós. Não deveria ele ser recebido com reverência, com amor e com um coração purificado por sua misericórdia? Receber Jesus na Eucaristia não é uma recompensa para os bons. Não é um direito que reivindicamos apenas porque aparecemos na igreja. É um dom sagrado para aqueles em estado de graça, aqueles que se humilharam, confessaram seus pecados e fizeram as pazes com Deus. Se cometestes um pecado mortal, seja ele qual for, e ainda não fostes à confissão, então não vos aproximeis para a comunhão. Ficai em vosso banco, orai, pedi ao Senhor por força e ide à confissão o mais rápido possível. Somente então, quando vossa alma estiver limpa por sua misericórdia, deveis vos aproximar do altar. E permiti-me dizer-vos algo muito importante. Escolher não receber a comunhão quando sabeis que não estáis prontos não é um fracasso. Não é algo de que se envergonhar. É um belo ato de humildade. Diz ao Senhor: eu vos levo a sério. Respeito vossa santidade. Virei a vós quando meu coração estiver puro. Essa escolha agrada ao céu. Essa escolha toca o coração de Jesus mais do que 1000 comunhões vazias. E se cometestes esse erro antes, se recebestes Jesus indignamente no passado, ide à confissão. O Senhor é misericordioso. Ele está esperando para lavar vossa alma, restaurar o que foi perdido, curar o que foi quebrado. Mas nunca mais vos aproximeis do altar casualmente. Nunca mais recebei o Rei da Glória com uma alma impura. Retornemos à reverência, recuperemos nosso temor do Senhor, não um temor que nos afasta, mas um
que nos leva aos seus pés, porque aquele que recebemos é santo. Ele é Deus. Ele é amor. E ele merece tudo o que somos e tudo o que podemos dar. 5. Usar contraceptivos. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, este é um tema delicado e muitas vezes mal compreendido. Toca em partes muito pessoais de nossas vidas, nossos corpos, nossos casamentos, nossas famílias. E, no entanto, por tocar algo tão sagrado, devemos falar a verdade com amor. Deus é o autor da vida. Ele não é apenas o doador da vida. Ele é a própria fonte dela. Cada vez que um homem e uma mulher se unem na intimidade do casamento, participam de algo santo, algo profundamente divino. Eles abrem uma janela pela qual Deus pode soprar uma nova alma ao mundo. É quão sagrada é a sexualidade humana. Mas a contracepção, seja pílula, preservativos, DIUs, adesivos, injeções ou qualquer outro método, é uma maneira de fechar essa janela. Diz a Deus: quero o prazer, mas não a possibilidade de vida. Quero o dom, mas não a responsabilidade. E quando fazemos isso, não estamos apenas dizendo não à biologia, estamos dizendo não ao desígnio de Deus. E a Igreja, em sua sabedoria, nunca mudou seu ensino sobre isso. Por quê? Porque não se trata apenas de regras. Trata-se de amor, amor verdadeiro. Amor que é livre, total, fiel e fecundo. Quando um casal casado usa contracepção, eles quebram o significado natural do ato de amor, dividem o que Deus uniu, o unitivo e o procriativo, dizem com seus corpos algo que não estão dizendo com seus corações. Eu te dou tudo de mim, exceto minha fertilidade. E essa mentira, por mais oculta que seja, tem consequências. Afeta a alma, corrói lentamente a confiança, transforma a linguagem do amor em algo egoísta, algo fechado à graça. Agora, eu entendo que muitos casais têm medo de ter outro filho, medo de questões financeiras, medo do desconhecido. Mas Deus não abandona aqueles que confiam nele. Ele nos chama a sermos abertos à vida. E com esse chamado, Ele dá a graça, a força e o apoio de que precisamos. Há maneiras naturais de entender a fertilidade que estão completamente alinhadas com o ensino da Igreja, métodos que respeitam o corpo, honram o casamento e cooperam com a vontade de Deus. E quando esses são usados com oração, discernimento e amor, tornam-se atos de virtude, não de rebelião. E assim, se usastes contraceptivos, seja recentemente ou no passado, não desespereis, mas também não ignoreis. É um pecado mortal e deve ser confessado antes de receber a Santa Comunhão. Ide ao sacramento da reconciliação, trazei isso à luz. Deixai o Senhor curar o que foi ferido e então tomai a decisão corajosa de viver na verdade. Se sois casados, falai abertamente com vosso cônjuge. Orai juntos. Pedi ao Senhor que vos ajude a amar plenamente, sem medo, sem barreiras, sem reter nada. Porque é assim que o amor de Cristo se parece na cruz. Entrega total, doador de vida. E é isso que vosso amor deve refletir. Não tenhais medo de confiar no Deus que vos criou. Ele sabe o que é melhor. E quando seguimos seu plano, não perdemos nada. Ganhamos tudo. Liberdade, paz, intimidade e a alegria de um amor que produz frutos eternos. 6. Cometer, encorajar ou participar de aborto. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, hoje falamos de algo tão pesado, tão doloroso e, no entanto, tão importante para trazer à luz o pecado do aborto. E digo isso com um coração trêmulo, não para condenar ninguém, mas para suplicar com amor e verdade pela proteção dos mais inocentes entre nós, as crianças não nascidas. Cada vida, por menor que seja, por mais escondida que esteja no ventre, é feita à imagem e semelhança de Deus. Desde o primeiro momento da concepção, o próprio Deus está em ação. Ele sopra a vida onde não havia nenhuma. Ele escreve um nome naquela alma.
Ele cria uma criança que nunca será repetida em toda a história humana. E, no entanto, em nosso mundo hoje, essa vida sagrada é frequentemente tratada como um fardo, como um problema a ser resolvido, como algo descartável. Meus amigos, o aborto é um pecado mortal. Seja ele realizado em uma clínica, em um hospital ou com uma pílula tomada em segredo, é sempre o término deliberado de uma vida inocente. É sempre o silenciamento de uma voz que nunca teve a chance de falar. Mas o pecado não para apenas na mãe. Às vezes, é o pai que a pressiona, ou o amigo que diz: apenas livre-se disso, ou o médico que o realiza, ou o governo que o promove. Todos aqueles que conscientemente apoiam, encorajam ou participam do aborto compartilham da gravidade do ato. Agora, eu sei que muitas mulheres têm medo. Medo de estarem sozinhas. Medo da pobreza. Medo da vergonha. E quero dizer isso claramente. Vós não estáis sozinhas. A igreja está aqui por vós. Deus está aqui por vós. Não importa o que tenha acontecido no passado. Sua misericórdia é maior que vosso pecado. Se fizestes um aborto, se ajudastes alguém a fazer um, por favor, ide à confissão. Não carregueis essa dor em silêncio. O Senhor quer vos perdoar. Ele quer tirar o fardo de vosso coração e vos dar paz. Muitas mulheres e homens que passaram por abortos sofrem silenciosamente com culpa, vergonha e luto. Mas Deus não quer que fiqueis nas sombras. Ele quer curar-vos. Ele quer trazer luz a essa escuridão. E quando levais esse pecado à cruz, quando pedis perdão com um coração sincero, Ele vos perdoará. Ele restaurará vossa dignidade. Ele segurará vosso filho no céu. E permiti-me dizer isso também. Escolher a vida nunca é fácil, mas é sempre correto e traz bênçãos que se estendem além deste mundo. Cada vez que protegemos a vida, seja no ventre, nas ruas, na cama de hospital, honramos o próprio Cristo que disse: tudo o que fizestes ao menor dos meus, a mim o fizestes. Sejamos então um povo da vida. Defendamos os não-nascidos, falemos pelos que não têm voz e cerquemos cada mãe em crise com compaixão, não com julgamento. Sejamos uma igreja onde ninguém se sinta encurralado, onde cada criança seja bem-vinda e onde a misericórdia sempre tenha a última palavra. 7. Cometer assassinato, eutanásia ou atos de violência. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, este é um dos pecados mais graves que clama aos céus por justiça: tirar a vida de outro ser humano. Seja por assassinato, eutanásia ou atos violentos contra outros, é sempre uma ofensa grave contra a imagem de Deus na humanidade. Comecemos pelo que é mais claro. O assassinato é um pecado mortal. Seja feito com raiva, ódio, vingança ou por ganho, é um ataque direto à sacralidade da vida. A vida não é nossa para dar ou tirar. Ela pertence apenas a Deus. Somente Ele, o autor da vida, tem o direito de chamar uma alma de volta para si. Quando alguém comete um assassinato, não apenas destrói uma vida, mas despedaça famílias, abala comunidades inteiras e fere sua própria alma de uma maneira que somente a misericórdia de Deus pode curar. Mas também devemos falar da eutanásia, o que o mundo às vezes chama de morte misericordiosa. Ela é apresentada como compassiva, até digna. Mas, não importa como seja enquadrada, permanece um pecado grave. É acabar com a vida de alguém que está doente, idoso, deficiente ou sofrendo. E isso não é misericórdia. É uma rejeição da cruz. A verdadeira misericórdia significa estar ao lado da cama, segurar a mão, enxugar as lágrimas, sofrer junto, não acabar com a vida de alguém que amamos, mas amá-lo até seu último suspiro. Porque o sofrimento, mesmo em seu mistério, pode ser um caminho para a santidade. O próprio Cristo nos mostrou isso. E não esqueçamos os atos de violência, sejam físicos, verbais
ou psicológicos. Quando ferimos os outros, quando batemos, abusamos, insultamos, manipulamos ou quebramos o espírito de alguém, não estamos apenas machucando uma pessoa. Estamos ofendendo a Cristo, que vive em cada um de seus filhos. A violência no lar, nas ruas, nas palavras e gestos, todas essas são feridas contra o amor, e elas deixam cicatrizes que duram muito além do momento do ato. Então, se cometestes violência, se levantastes a mão com raiva, se falastes palavras que esmagam a dignidade de alguém, se encorajastes alguém a tirar uma vida, ou até mesmo olhastes para o outro lado quando uma injustiça foi feita, ide à confissão. Trazei isso ao Senhor. Não espereis. Esses são pecados graves e devem ser perdoados antes de virdes receber Jesus na Santa Eucaristia. Mas não tenhais medo de voltar. Os braços do Pai estão abertos. Ele espera, não com castigo, mas com misericórdia. Ele quer vos renovar, restaurar vossa paz, remover de vosso coração o pesado fardo da culpa. E se fostes vítima de violência, sabei disto: Deus não vos abandonou. Ele vê vossa dor, Ele conta cada lágrima e promete que nenhum sofrimento oferecido a Ele é desperdiçado. A cura virá com o tempo, pela graça e, muitas vezes, pelo amor e ajuda dos outros. Sejamos, então, como um só corpo em Cristo, testemunhas da vida. Que nossos lares sejam lugares de paz, não de conflito. Que nossas palavras edifiquem, não destruam. E lembremos-nos sempre, tudo o que fazemos ao menor de nossos irmãos e irmãs, fazemos ao próprio Cristo. 8º, cometer grave injustiça no trabalho ou em posições de autoridade. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, há muitos pecados que ferem o corpo, mas há outros que ferem a alma de uma sociedade. Hoje, devemos falar sobre as graves injustiças cometidas no local de trabalho, nos negócios, em cargos públicos e no exercício da autoridade. Esses não são apenas erros profissionais. Quando feitos com pleno conhecimento e vontade deliberada, são pecados mortais e clamam aos céus por justiça. Comecemos com uma verdade simples. O trabalho é santo. Deus deu a Adão e Eva o dom do trabalho, não como punição, mas como uma forma de cooperar em sua criação, de construir uma vida de dignidade e prover o bem dos outros. Mas, quando o trabalho é corrompido por ganância, egoísmo ou exploração, torna-se um lugar de profunda injustiça. Quando um empregador recusa salários justos, quando trabalhadores são explorados, sobrecarregados ou tratados com desrespeito, não é apenas uma má prática comercial. É um pecado grave, porque esmaga a dignidade da pessoa feita à imagem de Deus. As Escrituras dizem, em Tiago, capítulo 5, versículo 4, o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que vós retivestes, clama, e os clamores dos que ceifaram chegaram aos ouvidos do Senhor. Esse clamor ainda ecoa hoje. Há também muitos que cometem corrupção, aceitando subornos, manipulando contratos, roubando dos pobres para enriquecerem a si mesmos. Outros participam de esquemas, acordos por baixo dos panos ou abusam do poder para promover amigos enquanto punem os inocentes. Esses não são movimentos inteligentes, são ofensas graves diante de Deus. Ainda outros mentem sobre seus colegas, espalhando difamação, falsas acusações ou destruindo reputações apenas para avançar em suas carreiras. Esses pecados envenenam os locais de trabalho, dividem comunidades e destroem a confiança nas instituições que deveriam servir o bem comum. E há aqueles que demitem funcionários injustamente, tratam seus subordinados com dureza ou negligenciam as necessidades de seus trabalhadores enquanto vivem no luxo. Meus queridos amigos, se vos foi confiada a autoridade, usai-a como Cristo usou a sua, para servir, não para dominar, para erguer
não para esmagar. Vós sereis responsabilizados por como tratastes aqueles sob vossos cuidados. Digo isso com amor, mas com clareza. Se sois culpados de alguma dessas graves injustiças, arrependei-vos. Não ide à Santa Comunhão sem antes ir à confissão. Não vos aproximeis do altar com mãos impuras, se essas mãos roubaram, silenciaram ou machucaram outro por vosso próprio ganho. Mas lembrai-vos, há esperança. Se confessardes sinceramente, se buscardes restituição, se consertardes o que foi errado, encontrareis misericórdia. Deus não se deleita em punição. Ele se deleita no pecador, que retorna. Construamos um mundo de justiça. Que nossos locais de trabalho reflitam não o espírito de competição e ganância, mas o espírito de Cristo que lavou os pés de seus discípulos. E lembremo-nos que em cada transação, em cada política, em cada decisão que afeta os outros, devemos escolher o amor acima do lucro, a verdade acima da ambição e a justiça acima da conveniência. Só então poderemos dizer que estamos verdadeiramente prontos para receber o corpo e o sangue daquele que deu sua vida por todos. 9. Recusar-se a reconhecer ou pagar dívidas quando se tem condições. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, há um mandamento escrito profundamente no coração de cada pessoa, um chamado a ser honesto, íntegro e justo em nossos negócios com os outros. Hoje, voltamo-nos para um pecado que pode não parecer tão dramático quanto outros, mas é mortal para a alma quando feito voluntariamente. A recusa em reconhecer ou pagar uma dívida quando já se tem condições de fazê-lo. O Senhor nos ensina claramente em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Fazer uma promessa, tomar um empréstimo, pedir emprestado a um amigo ou instituição, essas não são questões pequenas. Quando damos nossa palavra, colocamos nosso nome, nossa dignidade em jogo, e quebrar essa promessa, sem motivo válido, esconder, atrasar, enganar ou dar desculpas quando temos os meios para pagar, não é apenas desonestidade. É pecado. Um pecado mortal quando feito com pleno conhecimento e escolha deliberada. Isso não é apenas sobre dinheiro. É sobre justiça, é sobre integridade, porque cada dívida não paga faz outra pessoa sofrer. Talvez silenciosamente, talvez sem reclamar, mas essa pessoa ainda carrega o fardo que nós deveríamos suportar. Alguns podem dizer, bem, eles são ricos, não vão sentir falta. Ou, pagarei mais tarde, quando quiser. Mas isso não é como um discípulo de Cristo fala. Não é a mente de quem deseja receber a Eucaristia dignamente. Se estamos diante do altar, prontos para receber o corpo e o sangue de nosso Senhor, enquanto ignoramos os clamores daqueles a quem devemos, estamos mentindo com nossos lábios. Estamos fingindo amar a Deus enquanto falhamos em amar nosso próximo. E sim, a vida é difícil. Às vezes, as pessoas realmente não podem pagar o que devem. Doença, perda de emprego, crise, essas coisas acontecem. Mas Deus vê o coração. Ele sabe a diferença entre alguém que está sinceramente lutando e alguém que está evitando suas responsabilidades de propósito. Então, se tendes condições de pagar uma dívida, fazei-o. Se negligenciastes reconhecer o que deveis, consertai. Falai com a pessoa. Pedis desculpas. Começai novamente. Deus abençoará vossa honestidade e vossa alma estará livre. E se o orgulho vos manteve calados, se o medo vos manteve escondidos, tomai coragem, ide à confissão. O Senhor quer tirar esse fardo de vossos ombros. Ele quer que caminheis na luz. Novamente, meus amigos, não deixeis esse pecado crescer em segredo. Não deixeis que o amor pelo dinheiro ou o medo da vergonha fechem vosso coração para a justiça. O que é devido deve ser dado, e o que é perdoado
também deve ser lembrado com gratidão e humildade. Somente então podemos vir diante do altar com mãos limpas e corações abertos, prontos para receber não apenas pão e vinho, mas o próprio Cristo, que pagou a dívida suprema por todos nós. 10. Roubar bens valiosos ou dinheiro de alguém. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, agora falamos de um pecado que existe desde o início, um que pode parecer comum, até pequeno aos olhos do mundo, mas, na verdade, pode separar a alma de Deus: roubar. Quando alguém toma o que não lhe pertence, uma carteira, um telefone, uma quantia em dinheiro, uma propriedade, um item de uma loja ou até mesmo algo tão simples quanto suprimentos de escritório, isso não é esperteza ou sobrevivência, é roubo. E quando envolve bens valiosos ou dinheiro, especialmente quando tomado com pleno conhecimento e intenção deliberada, torna-se um pecado mortal. Por que esse pecado é tão sério? Porque viola o mandamento de Deus? Não roubarás. Mas vai além disso. O roubo é um ato de traição. Quebra a confiança entre as pessoas, causa dano, mesmo que a vítima nunca saiba quem o fez, coloca posses acima das pessoas e o amor pelo dinheiro acima do amor por Deus. Alguns dizem, é só uma coisinha, ou eles não vão sentir falta, ou até, eles mereceram. Mas aos olhos de Deus, nenhuma desculpa justifica tomar o que não é vosso. Seja uma grande quantia ou pequena, seja roubado de um estranho ou de alguém próximo, ainda é uma grave injustiça, e nenhuma alma deveria ousar receber a santa comunhão nesse estado. Outros podem roubar, não de indivíduos, mas de empresas, paróquias, instituições de caridade ou fundos governamentais. Eles alteram números, falsificam assinaturas, aproveitam-se de pontos cegos. Isso também é roubo. E o pecado torna-se ainda pior quando rouba dos pobres, dos vulneráveis, daqueles que têm pouco para começar. E há outro tipo de roubo que devemos nomear claramente: roubar tempo ou trabalho. Por exemplo, enganar um empregador fazendo negócios pessoais no horário da empresa ou registrando horas que nunca foram trabalhadas. Isso pode parecer menor aos olhos dos homens, mas também é uma forma de roubo. Agora, vós podeis perguntar: e se eu roubei? O que devo fazer? Meu querido amigo, ide à confissão, mas não pareis por aí. Na medida do possível, fazei restituição. Tentai devolver o que foi tomado. Se isso não for possível, encontrai uma maneira justa e honesta de retribuir de outra forma. Porque a cura começa não apenas com o arrependimento, mas com a ação. E se tendes vivido com esse pecado por muito tempo, se vos tornastes frios e insensíveis a ele, eu vos peço, em nome de Cristo, despertai vossa alma. Não venhais ao altar escondendo essa ofensa nos cantos escuros de vosso coração. A Eucaristia é santa e o Senhor que se dá a vós, ali, quer todo o vosso coração. Não um coração dividido por pecados secretos, mas não terminemos com culpa. Terminemos com graça, pois mesmo que tenhais roubado, a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado. Ele vos perdoará, vos purificará e restaurará a vossa dignidade se apenas vierdes a Ele em verdade. Vivamos então em honestidade, respeitemos o que pertence aos outros e lembremo-nos que o maior tesouro de todos não é prata ou ouro, mas um coração limpo, pronto para receber Jesus com alegria. 11. Nutrir ódio ou raiva profunda por alguém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, entre as muitas feridas que afligem a alma, nenhuma é mais silenciosamente destrutiva do que o ódio e a raiva profunda. Esses pecados nem sempre gritam alto, mas envenenam o coração silenciosamente, despedaçando lentamente a paz que Deus deseja para todos nós. O Senhor nos ensina em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não é fácil, não é natural. No entanto,
é o caminho do cristão. Nutrir ódio é carregar um fardo pesado e invisível, uma amargura que cresce como erva daninha no jardim da alma. Cega os olhos, endurece o coração e fecha a porta para a paz e o perdão. A raiva em si não é sempre pecado. É uma emoção humana natural. Mas quando a raiva é retida, quando se transforma em ressentimento, quando ferve sem perdão, torna-se um pecado grave. É a raiva que persiste no coração por dias, semanas, meses, até anos. Essa raiva profunda pode nos fazer pensar que estamos justificados, que fomos injustiçados. No entanto, o Senhor nos chama a deixar ir, a perdoar e a curar. Reter ódio é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa sofra. Meus queridos amigos, se vos encontrais nutrindo tal raiva, sabei disto. É um pecado que deve ser confessado. Fere não apenas vossa relação com os outros, mas vossa relação com Deus. Porque o ódio corta a alma do amor de Deus. A Eucaristia é um sacramento de paz. Como podemos receber Jesus, o Príncipe da Paz, se carregamos guerra dentro de nossos corações? Como podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se odiamos nosso irmão ou irmã, a quem vemos? O Senhor nos convida agora a liberar nossos fardos, a trazê-los à confissão e a abrir nossos corações à sua misericórdia. Perdoar não é fácil, mas é liberdade. É o caminho para a cura. Então, eu vos exorto: não deixeis o ódio enraizar-se em vosso coração. Orai por aqueles que lutais para perdoar. Pedi ao Espírito Santo que suavize vossa alma. E lembrai-vos: Cristo morreu por todos, incluindo aqueles que nos feriram. Se confessardes esse pecado com sinceridade e derdes passos para o perdão, encontrareis paz. Vossa alma será mais leve e vosso coração estará preparado para receber o pão da vida. 12. Pecados graves de orgulho, ganância, preguiça, inveja e outros. Meus amados irmãos e irmãs, encerramos nossa reflexão com um chamado para examinar as raízes de muitos pecados, as atitudes do coração que silenciosamente nos afastam de Deus. Esses são os pecados graves de orgulho, ganância, preguiça, inveja e outros que enfraquecem a alma e bloqueiam o caminho para a santidade. Primeiro, falemos do orgulho. O orgulho é frequentemente chamado de mãe de todos os pecados. É a crença de que somos melhores que os outros, que não precisamos de ajuda, que podemos caminhar sozinhos nesta jornada. Mas, meus amigos, a humildade é o fundamento da graça. Sem humildade, a alma não pode receber os dons que Deus deseja derramar. A pessoa orgulhosa fecha seu coração e se cega à misericórdia de Deus. Depois, há a ganância, o desejo insaciável por mais dinheiro, mais poder, mais posses. A ganância prende a alma à terra, tornando-nos escravos do que é passageiro, em vez de servos das verdades eternas. O Senhor nos adverte em Mateus, capítulo 6, versículo 24: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A preguiça é outro inimigo da alma. Ela esgota nossa energia para o bem, embota nosso desejo de servir e nos leva a negligenciar nossos deveres para com Deus e o próximo. O coração preguiçoso torna-se frio e indiferente, perdendo o fogo da fé e da caridade. E a inveja, ressentir-se da boa sorte ou talentos de outra pessoa, é um veneno que rouba nossa alegria e prejudica a unidade que Cristo nos chama a construir. Esses pecados, quando cometidos consciente e livremente, separam-nos da graça de Deus. Eles embotam nossa consciência e enfraquecem nossa vontade. São pecados mortais que devem ser confessados antes de nos aproximarmos da Santa Eucaristia. Mas tende coragem. A misericórdia de Deus é ilimitada. Nenhum pecado é grande demais para seu amor perdoar. Se confessardes esses pecados com um coração humilde e contrito, sereis restaurados, renovados e fortalecidos para caminhar em seus caminhos. Meus queridos amigos,
cultivai virtudes que combatem esses pecados: humildade, generosidade, diligência e caridade. Que vossa alma tenha fome, não de coisas terrenas, mas de Deus sozinho. Lembrai-vos, a Santa Eucaristia é o banquete dos santos e dos pecadores que se arrependem. Aproximai-vos do altar com um coração limpo e uma vontade renovada pela graça, e recebereis Cristo verdadeiramente, dignamente e frutiferamente. No coração da fé católica brasileira, onde a espiritualidade pulsa em nossas festas, terços e missas lotadas, a mensagem do Papa Leão XIV sobre os 12 pecados mortais que devem ser confessados antes de receber a comunhão ressoa como um chamado urgente à santidade. Essa reflexão não é apenas um alerta sobre as falhas que nos afastam de Deus, mas também um convite amoroso para transformar nossas vidas, alinhando-as com o Evangelho. Ao mergulharmos nesses pecados, desde faltar à missa dominical, sem motivo grave, até nutrir ódio ou cometer injustiças, percebemos que eles não são apenas regras a evitar, mas espelhos que revelam as fraquezas de nossa alma. Como brasileiros, somos um povo de fé vibrante, mas também enfrentamos tentações diárias, em um mundo que glorifica o conforto, o prazer e o egoísmo. O que podemos aprender com essas palavras? Como aplicá-las em nosso cotidiano, nas ruas movimentadas de São Paulo, nas comunidades do interior ou nos lares cheios de calor humano? Primeiro, a mensagem do Papa Leão. 14º, nos ensina a importância da humildade. O orgulho, um dos pecados destacados, é uma armadilha sutil que nos faz acreditar que não precisamos de Deus ou dos outros. No Brasil, onde a solidariedade é um valor tão caro, podemos combater o orgulho cultivando gestos simples: ajudar um vizinho, ouvir um amigo em dificuldade ou pedir perdão quando erramos. Por exemplo, ao invés de julgar alguém que pensa diferente, podemos buscar entender sua história, como fazemos nas rodas de conversa em nossas cidades. Essa humildade nos prepara para a confissão, onde encontramos a misericórdia divina que nos restaura. Outro aprendizado é a reverência pela Eucaristia. Faltar à missa dominical, sem motivo grave, como alerta o Papa, não é apenas descumprir uma regra, é virar as costas para o encontro com Cristo. No Brasil, a missa é um momento de comunhão, onde famílias se reúnem, cantam e partilham a fé. Aplicar essa lição significa priorizar o domingo como um dia sagrado, mesmo em meio à correria. Podemos planejar nosso fim de semana para garantir que a missa seja o centro. Talvez convidando amigos ou familiares para irem juntos, fortalecendo laços espirituais e comunitários. A pureza de coração também é uma lição poderosa. Pecados como atos sexuais fora do casamento, pornografia ou contracepção desafiam a visão de Deus para o amor humano. Em um país onde a cultura popular muitas vezes celebra a sensualidade sem limites, viver a castidade é um ato de coragem. Casais podem buscar orientação em grupos paroquiais ou conversar com um padre para alinhar sua vida amorosa com os valores cristãos. Para os jovens, resistir às pressões da mídia significa escolher relacionamentos que respeitem a dignidade do outro. Talvez participando de movimentos como a Pastoral da Juventude, que promovem a fé vivida com alegria. A justiça social, tão cara ao Brasil, também emerge como lição. Pecados como roubo, injustiça no trabalho ou recusa em pagar dívidas refletem uma falta de amor ao próximo. Em um país marcado por desigualdades, aplicar essa lição significa agir com honestidade, pagar o que devemos, tratar funcionários com respeito ou apoiar iniciativas que ajudem os mais pobres, como as campanhas de doação tão comuns em nossas paróquias. Podemos, por exemplo, participar de projetos comunitários
ou doar tempo para ajudar em asilos, orfanatos ou ações de caridade, vivendo o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. O perdão é outra lição essencial. Nutrir ódio ou raiva profunda, como descrito pelo Papa, é um veneno que destrói a paz interior. No Brasil, onde as relações familiares e comunitárias são tão valorizadas, aprender a perdoar é transformar conflitos em pontes. Se alguém nos magoou, podemos começar com pequenos passos, uma oração pelo ofensor, uma conversa honesta ou até um gesto de reconciliação, como oferecer um café ou um abraço, tão típicos de nossa cultura acolhedora. A confissão nos ajuda a liberar esse peso, permitindo-nos receber a Eucaristia com um coração leve. Além disso, a mensagem do Papa nos chama à responsabilidade pela vida. Pecados como aborto, assassinato ou violência vão contra o dom sagrado da existência. No Brasil, onde a luta pela vida é celebrada em marchas e novenas, podemos aplicar essa lição sendo vozes pelos vulneráveis. Apoiar mães em crise, visitar doentes ou denunciar injustiças. Cada gesto pró-vida, como ajudar uma mãe solteira ou cuidar de um idoso, reflete o amor de Cristo, que disse: "O que fizestes ao menor dos meus, a mim o fizestes." Por fim, a reflexão sobre esses pecados nos ensina que a misericórdia de Deus é maior que nossas falhas. No Brasil, onde a fé se expressa em romarias, como a de Aparecida, sabemos que o confessionário é um lugar de cura. Aplicar essa lição significa não ter medo de buscar a reconciliação. E, meus irmãos e irmãs, se esta mensagem sobre os 12 pecados mortais tocou o vosso coração, deixai um like para espalhar essa verdade. Compartilhai este vídeo com quem precisa ouvir sobre a misericórdia de Deus e inscrevei-vos no canal para mais reflexões que transformam a vida. Nos comentários, escrevei Amém, se estáis prontos para viver a fé com coragem. Ou contai-nos como aplicareis essas lições em vosso dia a dia. Não percais o próximo vídeo. Há uma surpresa espiritual esperando por vós. Que Deus vos abençoe.